Nossa, tô menstruada. Agora que eu tô vendo a cor do sangue. Gotinha. Senti muita dor ontem, assim. Aquela coisa normal. Muito assim. Pode dizer pouco, mas dor de menstruação. Aí dormi bem, tá um tempo fresco, como que já tivesse saído do verão. Tá sol, mas tá fresco. Deixa eu... Um homem do Texas, que não fala a língua. Um gordo ali. Simpático, gordinho. 6,56. Aí, que acho que ele entrou errado no café, falou que é 7,5, falou que entendeu, mas não entendeu, deixou a merda lá. Aí, eu deitei de madrugada, né? Ali, meio pra cá, meio pra lá. Aí, a porta, arrumou a porta e ela tá leve, né? Não tá encostando, ela tá leve. Qualquer nada de vento, ela faz barulhozinho, né? Então eu fico praticamente com sono leve, né? Mas eu estiquei e dormi até umas 5:30, porque o tempo tá mais escuro. Ficou mais escuro ontem, ainda não choveu bem. Choveu. Aí, é, fiquei acompanhando a chuva não, mas choveu. Aí eu... Só que parecia que tinha gente mexendo na porta por dentro, né? Eu tô que durmo com um lado, botei o celular ali, ouvi só um único vídeo de 7 e poucos minutos, né? Se Deus é o Criador, quem criou Deus, né? Aí eu escrevi um pouquinho só de coisa, eu tinha dormido o dia inteiro, aí baixou um sono, não consegui assistir mais nada misturado, mas também já tinha assistido coisa o dia todo, vou voltar a assistir agora. Esticar na cama, ver até que peso que eu tô. Tô com 73,5, o pé tá todo lotado de goiaba lá do outro lado, mas eu não... Eu dei o tênis, aquele menino que... Eu vou dar aquele tênis pra aquele menino, pro Adriano, que sempre sobe, desce de caveira. Tô todo feliz da vida, porque aluno, nossa, ele vai adorar, eu falei, vou dar pra ninguém não, nem vou vender barato, pode dar ele todo dia, sobe, desce, leva comida, pra mim, ajuda, assim, eu nunca dei nada a ele, falei, esse tênis serviu, ficou lindo. Aí ela tentou calçar o dourado pra ver se fazia jogo com ela, eu tenho um pé meio assim, ele abriu um pouquinho, mas no lado é quase nada. Não sei nem como que ela achou bom no pé, mas ela calça pequena, calça 35, 34, 36, 35. Aí eu falei, não, já prometi ele pra Jaciara, vou passar ele pra ela. Não vou, já ofereci pra um monte de gente, ninguém quis comprar, mas fica aquela velha história. E o outro, você vai desfazer, eu prometi pro Jaciara. Se quiser a gente troca depois, ela não ficou, eu não, mas se quiser eu pago dele, não. Não vou comprar mais tênis assim, nem com, não tô com paciência pra calçar tênis botinha facilmente. Então, aí, enfim. Tem que levar isso mesmo? Enfim. Aí eu fui, né? Aí meu telefone ali do lado, deu um sono, eu desliguei, baixei a TV, televisão, olho, uma vez ou outra, tem que ver a temática do jornal, aí depois já vê aquela coisa meio amarrada que não tem nada para falar, ou quando vê aquelas coisas que já tem a merda toda a vida, e né, aí eu gosto de acordar e ver se entrou alguma temática diferenciada e tentar e fazer e seguir as temáticas. O que, que é uma temática determinada que eu já estava descendo, o que, que eu sobreponho para eu poder ver e um monte para baixo. Só que andar para baixo é um trem bem difícil. Então eu teria que num dado momento também e entre os... Eu já voltei fazendo um poporri maior, a coisa abre uma referencialidade até que quando voltar em alguns assuntos pelo próprios canais selecionados que eu vi alguma relevância, essa que eu selecionei, isso é grande demais, mas não é isso que é legal uma hora para assistir. Entre voltar aquele momento de quando a dieta é segura, você tem que sustentar aquilo e aí você otimizar o gasto calórico que sobe, mas quando tá proteína controlada, entre ouvir a música para aliviar fazendo esteira, que aí eu gosto, faço numa boa, vou ter que retomar, como né? Até então eu vou deixar a terça e quarta aqui, quarta de agora fazer para resolver um monte de coisa. Enfim, essa semana eu também não vou fazer atividade praticamente nenhuma, se fizermos próximo no sábado. E
Depois só voltar na terça-feira fazendo esteira e dar uns 2 dias para ver de fato também como o corpo responde às novas questões, a série única, não sei o quê. Aí eu sei que beleza. Eu tava deitada pra lá, entro pra cá, boto uma toalhinha ali de um tapete. Meio que aquele que ali era um negócio de sair besouro, que ela falou que não, mas não deixa de ser um buraquinho que vai lá pra baixo de trem que já deve ser meio comido de, sei lá, eles acham um buraco, entra uma coisa, entra bicho, sei lá. Aí eu sei que essas alergias ainda tá tudo encaroçado. Tava tudo encaroçado aqui assim, ó, que é onde eu fiquei com o braço, sei lá. Aí eu olhei e tá que bate a porta, né? Entra e fechada. Aquele falsozinho da porta, né? Que é aquilo, que é aquela linearidade de deslocamento assim, né? É um posterior assim, é mesmo que você bota a chave e tranca, ou tem aquela, sei lá, fica aquela coisa amarrada ali, truncada pela torção da chave, mas fica aquela frouxidão, né? Aí eu levanto num galope, olho assim, aí eu vejo e aquela visão não se apagava. Um menino pendurando naquela roda ali, do lado do negócio que é o lugar de puxar para abrir, como se ele estivesse tentando desenroscar aquilo ali. Um menino já vestido rapazinho, não sei se é coisa de 3 anos, todo meninozinho branquinho, cabelinho um pouco lisinho assim, meio jogadinho, tá até meio grandinho assim e tal. Grandinho assim, meio topetinho, meio não sei o que, eu sei lá, via meio assim que o cabelinho dele era meio chuvosinho, que ele ficava pendurando aquela rosquinha ali, eu tentando abrir, tentando entrar, eu pensei, uai, chegou família, estão sentados ali, a criança tá brincando do lado de fora. E eu vi ele do lado de fora, porque tem parte do vidro ali que ele tem um pedaço que ele tem a transparência toda. Então, por mais que a coisa refletia, tem uma coisa meio reflexo, né? Que se não olhar bem, você não vê lá fora. Até que ponto você vê dentro ou não vê também, uma coisa meio assim. Olhando toda a vida e nada do menino desaparecer. Aí, de repente, sumiu. Tinha nada lá fora, tinha ninguém, tinha nada. Deitei de novo. Deu vontade de fazer xixi umas 3 vezes mais. O menino de novo, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Pelo menos umas 3 vezes. E tá mexendo e eu olhando, querendo entrar e querendo a roupinha dele meio. Essas cores mais mate, mais. Né? Tipo menininho, criança, né? Vestidinho de menininho, né? Branquinho. E tá que o menino mexe nas coisas, mexe. Aí eu ia colocar um carefree, não tinha visto sair nada ainda, saiu agora cedo. Aí eu coloquei agora. Comi um pão doce. Tinha levantado, tomado minha proteína. 7h30 embora, hoje volto 3h30, né? Entro hoje 3h30, não senti calor de toalha, do monte de começar amanhã 11h30. Então falou que amanhã é pagamento, espero que seja de manhã, aí ela vai ser segunda que eu vou atender, né? E fiquei um pouco assim estressado, porque eu tive a obrigação de cair a ficha e falar, nossa, 10 mil não é mais 10 mil. E perguntar a tia o que é aprovação capital justo. Eu vou receber isso aqui, ó, e também eu não posso deixar de te pagar, como eu também tenho planos em função de algumas coisas. Não vai dar tudo certo, pode acreditar, pode não sei o que, tal, mas mesmo assim ela não respondeu nada. Mas eu falei, infelizmente, que eu vou deixar 10 mil agora, mas se tiver algum dinheiro a mais do capital que você ache justo, você tem que me falar, que querendo ou não, eu peguei do seu trabalho, entendeu? E se fosse avaliar o valor real do dinheiro em termos de juros, 5% que foi o valor somado em cima dá uns quase 133 mil, ou talvez menos. O que foi datar o mês onde parou, o mês onde terminou, o mês onde eu parei, não sei se foi 2004, 2005. Paguei uma prestação de uns 500, 600, uma única, quando recebi da justiça. Não estava em Alegre, entreguei um monte de coisa, que era o que não tinha, mas tentando assim, tô fudido com você, entreguei isso aqui, entreguei isso ali, pra dizer eu vou te pagar, né? Entre entregar um tanto pra minha avó e pedir quase que no outro dia de novo, pra botar coisa no correio, pagar algumas coisas, ou ainda que sobrou. Mas, né, eu tava dando despesa ali, já teve
né? Quer dizer, tá errado, fica em casa. Tomara que volte, nunca vá, que tudo dê errado, ou tipo assim, não diz, mano, então custa isso, quando cresce custa isso. Todos que estavam vindo aqui estavam comendo e gastando a mesma proporção, né? Comprar ovo ou isso e aquilo que ia fazer diferença, mas já era o inferno somado, né? Entre doenças deles, entre dinheiro que tinha perdido valor, o que, que era jogar na cara que ela falou a pedir sua tia, a quem eu tô pagando agora para ajudar, como a sua outra tia, pagar na minha cirurgia de um olho, que disse que quando foi no médico eu queria operar o olho errado, não conseguiu por causa da pressão, quando tinha um monte de coisa lá. Falou que se depender delas eu não curo o olho nunca. Diz ela que a Rosângela falou isso, como a Vilma também. Então, somou um monte de situações e que era que, por vezes, aqueles que estavam lá, os primeiros a pegar as coisas boas da herança dela, que eram silenciosas, entre as coisas de madeira, que foi tudo para casa do tio. Diz que a mesa tal, a arca tal, eu já queria, não sei se é a arca, eu já queria o banco, que era da época da minha bisavó Eurides. Aí disse que algumas coisas, a pessoa já tinha conhecimento do que era bom, conhecimento de roça, isso e aquilo. Entre também o que era do interesse do tio ou não, eu sei que foi lá para casa da mãe, lá na época que depois desceu pro salão um sofá que era antigo, de abrir e fechar lá meio ruimzinho, mas que usava, todo mundo abria e fazia, né? Tinha um vago no meio assim, uma máquina de lavar velha, acho que máquina de costura também foi pra casa da minha mãe lá. Sei também os outros que compraram, que deram algumas coisas, carregaram de volta, pegaram de volta. Quem deu ar-condicionado pegou, que era o Guilherme, ar-condicionado antigo, uma TV pequena, pegar uns velhos e botar uma TV pequena pra ficar lá, que ele nunca nem usado era, colocou com suporte e tal, acho que foi ele, não sei se foi Zé Carlos, acho que foi ele. Entre incongruências de algumas guerras, comprou um monte de coisa e fala, manda isso pra lá. Ou reforma a casa inteira, dá a impressão que eles estão fazendo caridade, porque eles compram coisa muito luxuosa e coisas outras, e aquilo ali para eles viram lixo a ser jogado no lixo. Uma televisão que mal funcionava, do resto do filho do seu Clovinho lá que morreu, que foi para mim, que não durou quase nada, valia nada aquela televisão. Eu tinha colocado computador, tinha vindo toda a modernidade para eles, com os quartos de luxo e tal, a gente não tinha nada daquilo, não questionava aquilo, mas observava que existia uma diferença muito grande. O irmão que passou pela casa dele também quis colocar, e quase todo mundo coloca tudo, né? Eu sei que. Aí falei isso com ela, é bom era que se desse pelo menos uns 15 mil, mas afetaria bem isso agora. Tem que trabalhar muito para isso. Conforme for, eu pretendo, eu preciso de pelo menos as duas próximas, porque já vai passar, ele vai pagar agora praticamente, né? Depois de 2 meses da morte do pai, só daqui a 30 dias, se eu não me engano, é dia 10, é dia 5, dia 4, mudou a data, não sei, tá lá. Que ele vai pagar as duas ao mesmo tempo, que antes era data de 10 para um, 20 para outro. Enfim, né? Tem as prestações datadas lá, vou olhar até de novo, que é daqui a 30 dias, né? Aí a irmã saiu fora da união estável e exigiu que ele colocasse como solteira, né? Que ele é casado em separação total de bens e o dele tem que ficar no nome dele e da mulher. Que a irmã falou lá que coloquei, ele estava contando, né? Ele quis fazer não sei o que, pensar que ia vender o meu carro. Falando que tudo que ele fala nosso, dela e dele, dos filhos. E ela não fala, ela fala que é tudo dela e quem sustenta tudo é ela. Diz que paga sim muito bem os outros, não está pendente com funcionário nenhum. Que ela falou que o Juliano foi franco, falando com ela sobre a situação dos filhos, que a menina está trabalhando junto com a mãe, já formou, beleza, que ele estuda o dia inteiro e tal, mas ele só quer saber de nada com nada e nada que tem a ver com o trabalho do pai. Então existe aquela velha história, né? O que é herdar um trabalho entre uma empresa ou o espaço, o que vira interesses e que os próprios pais, né? Querem estimular que os filhos são gênios, o que virou genialidade, o que virou dizer que não tem na pública e tem na privada, cada vez mais caro para poder calarem isso ou comprar aquilo, o que vira tal, e diz que só usa roupa, tudo muito caro de marca, você quer saber de tudo de marca, você olha pro moleque, ele é todo playboy, aquele cabelão de, né, aqueles cabelo coisa assim, aquele trem assim, tudo de menina, todos eles usam tudo muito caro, né, tudo caro, tudo tudo farto, né, nunca sabe fazer uma comprinha só e
tem talento de administrar uma empresa tal, mas a relação das coisas parece que é tudo feito através da oficina. E fala que é através dela, não é o dela. Aí quer dizer, a gente vê aquela velha história, né? Os dois pais, o que é apontar criminalidade e criminalidade que se comprova, mas o pai dela é foragido do Rio de Janeiro. O pai fez tanta cagada, no final das contas o irmão tinha, né, não namorava com ela mais numa época, ela disse que sofreu, quase morreu com aquilo. Depois de um tempo eles voltaram e parece que vivem, entre aspas, bem, só que ele gosta dessa ostentação toda, mas ele tinha até pensado em vender o carro. Ela falou, carro da minha empresa, carro de não sei o que, segundo a Jaciara, parece que ele que ajudou a comprar e fazer tudo, então quer dizer, tudo dentro da oficina, aí tem que pagar menos isso, pagar menos aquilo, porque aí justificar que justiça que não tem justiça, que mesmo, né, entre tudo que operacionaliza uma coisa, eles podem fazer o tudo por fora, o tudo que é freelance, o tudo que é aquilo, o tudo que vira, né? Então, quer dizer, é só sustentar aqueles cachorros caríssimos, aqueles lobos tem um que é cega, chega lá, fica tudo cheirando, assim, brincando, mas, né, a gente vê o que são, não são só pessoas dentro de uma casa. Quando tem animais caríssimos de ostentação, casas com volume de coisa muito grande, ou tipo assim, né, eles são considerados ricos que todos os lugares, e ela não gosta de cair. Aí disse que ela não queria que ele comprasse de forma alguma, porque ia mexer no padrão deles de ostentação, que ia ficar sem dormir, com o caderno olhando conta, porque tem 2 anos para pagar. Você compra uma empresa que vale mais ou menos o dobro, já está com a base pronta para você levantar trem de aluguel. Não melhorou mais aquilo porque não quis, porque não era só dele. Não querer que compra, quer que espera morrer ou paga alguma coisa, o que os outros ceda para trabalhar, porque ficou o tempo todo trabalhando as conveniências do aluguel, os interesses do pai, que selecionou o que era isso, aquilo, agora vem falar que o pai construiu tudo com muita dificuldade. Ninguém está falando que não construiu com muita dificuldade, mas o que tentou a todos, a partir do momento que tem corrupção e safadeza, o que é dificuldade, foi trabalho de todo mundo com honestidade e custo-benefício, é uma obrigação, tem grandiosidade, é um ladrão, mas com relação a pagar as contas, como então que é que você acata essa parte para você é boa, então a outra também é, porque se vem do roubo e você gosta disso, então era para se dar bem os dois na cama, e mesmo você dava, então, né, tem coisas que, né, a quem justifica de fato o que é o convite de escassez e fartura que justifica pró-recivilização, aparentemente etiquetado de inteligente em tempos brancos, como apocalipsíveis tais, que implica até onde temos que voltar no cosmos a apontar como nada nem coisificável e observar, o cansado de observar e ver até que ponto vira estímulo-resposta, e não necessariamente, porque o que é você transcendentar? Pelo corpo, pela humanização primeira, dizer que ainda existe radicalidade maior e ainda entender o alto um como fora dele, e não necessariamente quando isso vira em modelo cosmológico de você justificar criação, criacionismo, e não necessariamente homem, mulher, humanidade, também são trânsitos sideralizatórios literalmente diferentes, e eles estão interagidos entre convites e desconvites, que entre o sim ou não implicam o que vira, né, usufruto, direito de teorizar arbítrio, como a quem justifica, né? Aí dizia, aí não deixa de ser filho de Deus, tem protecionismo, mas apontando-se não serem anti-Deus, entre desastres e acidentes, né? Quem de fato controla e ganha maciça polida perante subsistenciar, né, o interstício dito não enxergativo, não observável, né? Sempre vira o antinada tudo, né? Autotudista, que pela lógica tal, as relações heterotrofíveis externas, elas convidam você a entender que existe uma radicalidade protecionista e que isso vira, nem que momento você olhar com grandeza laica e pequenez ortodoxal, que a quem justifique subatômicos, não necessariamente você apontar naturalismo de corpo aparentemente permeável ou osmótico, ato instantâneizável, desinstantaneizável, que subsistencie a fatificação temporal de expectativar, degustar aquilo, que vira biologizar, desbiologizar, cronologizar, metabolicizar, né? Energizar, desenergizar, observar os interstícios aerados, justificar como ar
transparente, transparência sem ar, né? O que é o paradoxo da transparência enxergativa e não necessariamente? Então essas minuciosidades que num dado momento, até que ponto a gente acha que é bom para um e não é para outro, dizer que vira convite e desconvite, que vira alternância circuitável, né? Que é datar continuidade variável como correntismo sistêmico, né? Que vira sobre o que apontar constante com racionalidade, né? O que você é porque constantemente está, mas o que vira entre morte e vida e entre estado direta e indireta, de fato dizer assim nasce, assim morre, sobre um montante, está estático, está de olho fechado, está com baixa operacionalidade cerebral, auscultativa, cardíaca, né? Que vira essa minuciosidade telecinésica que convida a dizer o que vira incorruptível, incorrupto, né? Deixa naquele caixão, não deixa naquele caixão, não deixa, crema, qual a vantagem, facilita atalho, não facilita, né? Sobre quando a gente fala sobre manejo e transição de corpo, desocupação, que vira quem de fato é convidado, vira a datação para quem apontar a mineralização morta, não necessariamente, e ainda datar subsistencialidade ectoplasmaticível, né? Eucaristificável, a quem justifique cerimonializar ou qualquer coisa perante quando encontra-se biologizações atípicas perante um padrão entre aplicabilidade de metodologia que subsistencie propriedade simples comparada ao que vira variabilidade protocolar perante, né, cientificizar o padrão que atenda a racionalidades repetitivas dentro de estações periodizadas. Aqui tem o sol, periodizadas aqui tem o sol, tem o dia, a noite. Então, entre aspas, contam-se retomar em um microciclo integral, você entender o que você repete ou não repete entre todos os dias e o que precisa fazer. Então, o que viram coisas atemporais, volumetríveis, entre dizer que são periodizações sistêmicas e elas são variáveis, e até que ponto dizer que as constantes precisam de ser constantes para você entender o empacotamento de variável que justifique frequencialidade intervalar ou assim seccionada entre variantes. Precisa de um trimestre para que aquilo seja um protocolo que atende à maturação até atingir uma estagnação, ou assim fica percebido e se redata alguma coisa quando departamentaliza, ou de fato quando vocacionaliza parcialidades, que virou aqui ainda está instrumentalidade e necessidade entre instrumentais que justificam, né, necessidades ressubsistanciais que sustentam o modelo corpo entre trabalho, né, entre as necessidades, como, né, comer está entre as propriedades fundamentais da casa, rua, trabalho, entre alturas, profundidades como lateralidades e as sistêmicas que convidam a quem vira méritos, né, e habilidades, né, e vira dizer que se tornam mais dependentes, mais empoderados, mais controversos, quando dizer a coisa sobra demais, ou em um dado momento se cansam, empilham tanto, em que momento que empilha, a troco de quê? Aonde a coisa trunca, né? Diferencial, desprobabilidade, fracionalidade, que vira agudo e crônico para quem entre, a quem justificar, né? Deus não escuta, não só escuta, como já escutou que sobre aquela grandeza multiatrital que você olha, existe um polimento constante, que ele já é uma seleção de reatividade a quem está na fila ou fez por onde está na fila, né? Se a gente for avaliar a organização lógica do confessionário ou da resultante imediatista, literalmente constituinte, que subsistencia o enredamento intersticial sideralizante, que fala que é vivo, mas que caracteriza o que são fontes indiretas, ou aparentemente as grandezas primeiras, grandezas primárias, que são apontadas diretas como coisificadas. Você tem um esqueleto, você tem um corpo cheio de bicho, a quem aponte boa parasitologia como simbiose complexa, a quem bem atenta está sobre uniformidade sustentável, que faça expectativa num contínuo aparente, que adequa reunir funções perceptivas que estereotipologizam
preventizações instantâneas e que ato instantanifica a percepção, que é aquilo que você atribuir valor à fenogenotipização sobre esfera quantitativa, que você praxeologiza uma dinâmica constantemente adequável a percepções polissensoriais, né? Que de fato, o que vira causa e efeito monoteísta, que monoteístam simultaneidades, né? Até alternativizáveis, o que vira, né? A alternância do passo, a quem justifica antero-posterior simultâneo, como unilateral, que vira num dado momento você apontar condições apendiculares, até onde vem essa coisa de unilateral, de partidário, de pedaço, de inter, né? Angular, ainda que a percepção dos olhos, os olhos na frente, que virá a escuta total e a condição que justifique a circularidade entre o trânsito das complexidades posicionais que justificam o que vira sobre um eixo, uma escada planetária, que são fuso-cartografizações entre o que apontar em cima, embaixo, de lado, de cabeça para baixo, né? Sobre campos, né? Até emparedáveis ou já emparedados, e o que vira esse emparedamento, literalmente, né? Até que ponto estar aterrizado, protecionizado, em que momento vira causa e efeito de você olhar alturas, né? Interespelhando, independente de espelho, o que vira automatização comunicativa, que justifica em que momento a nota indireta que abstratualiza a percepção teórica, o que assim fica apontado ainda que tenha lápis, papel, uma rebuscagem multiplicatória, né, multigrandeza, se for avaliar contínuos, aonde há luz, aonde há sem luz, o que é um interstício de ar, desar, vazio. Você falar, soma todas essas propriedades, escala a ordem e coloca isso no tempo, entendeu? Então, em que momento colocar essa coisa, como for buscar pimenta, colocar todas essas coisas no tempo de você categorizar o que é o tempo do destempo, que num dado momento vira o que é o espaço, né? E que a gente coloca o espaço como um gradiente, né? Um gradiente literalmente transparente, ou que tem maleabilidade, independente de você dizer que existe uma cegueira autoprotecionista sobre metemos o nariz onde não somos chamados, né? Temos que vender a fuça para dar a bunda para vender a fuça. Dizer em que momento entre o agudo aqui tem o crônico atrás, tem o crônico pela frente, como justificar perpetualidade e datar o tempo como causa e efeito. Se soubesse, mas eu estava no destempo do tempo, aí vira um antitempo teórico. A quem justificar jossa temporal, que subsistencia a frequencialidade que data. Assim apontada entre causa e efeito humanizável, precisa de nascer e morrer ou estar apresentável sobre um modelo padrão, e sobre um modelo padrão que subsistencie funções neuromotoras e, né, atribuir a auscultação, né, a instintivalização corrente perante o que vira a sensorialização aparentemente mais mecanizada, como se fosse, né, pescoço para baixo, né, sobre alguma condição, você avaliar, os braços eram tão finos, mas eram absurdamente finos, ainda tenha braços comuns, mas o que virou sobre o olhar, exercício de cadeia aberta, cadeia fechada, entre altas repetições, baixas repetições, os braços estavam subsistenciando mais volume, entre soltura e entre soltura adversa, aquele eixo forçado da coluna entre quadril e glúteo, e mesmo com manuseios e sacudições. Ou o que é olhar abaixo da gordura e não abaixo, e mesmo assim o volume, a relação proximal à cabeça, o que vira subsistencializar. Já é tudo bem? 7h25, pode entrar, pode. 7h25, pode entrar. Oi? Não, porque aí você pega tudo fresquinho. Um cara já tomou até café já, aconteceu já. Quem chega cedo? Quem chega cedo? Na verdade é sempre 7h30, mas ela já... Quem chega cedo? Não, ela sempre tudo fresquinho. Quem chega cedo?
Que pega tudo fresquinho sempre, mas elas estão sempre. Quem chega cedo, Quem chega cedo, o que você ia falar, tipo? completa a frase, sabe Não, não? Bebe água limpa. bebe água limpa? É, né? Do rio. Olha, é porque na verdade elas também estão sempre Já viu os atentas. animais quando vê no rio? Quem chega primeiro bebe água limpa, depois eles não chegam tarde, a água já tá bagunçada, tá suja. É, hoje em dia, se for ver, a gente nem sabe qual é o horário da água limpa, né? Mas é, né? Aham. Se quiser, aí você pode entrar, mas mesmo assim. Mas é verdade. Ainda que eu nunca ouvi muito esse não, mas é verdade. Verdade. É muito aquele que, em negócio de ser do madruga, quem, como é que é? De- Você madruga desajuda. Isso, então. É amanhã de branco. Sentar Você vai falar? Amanhã de branco, sabe por causa de quê? Por quê? Porque os marinheiros, quando eles iam os correios, os bares, festejar, aí eles falavam pro povo, vambora que amanhã é dia de branco, trabalhar, é pro dia de branco de colocar a farda atrás. Olha, bem disso. Porque hoje, se não souber interpretar e colocar, sair falando, ainda vira um problema, né? Se a gente for avaliar em termos de colocar. Esse aí não tem nem ira nem beira. Eu falar? Uhum. Sei lá, tem a ver com dizer que é. Quando o Brasil foi descoberto aí em Porto Seguro, Ah, então não sei os não. colonizadores fizeram as casas lá em Porto Seguro, na cidade cultural, que tem lá, tem um centro cultural. Os ricos faziam a casa com a eira e com a beira. Aí eles identificavam a casa, ela tinha a eira, que era por dentro da telha, e a beira que passava da telha. Olha. E os pobres, que eram os escravos, eles faziam as casas sem eira e sem beira. Aí veio o ditado, isso aí não tem nem eira nem beira. Nunca ouviu falar não? Já, mas não com essa. Vai, porque você já leu então essas especificidades de ditos? Eu gosto dessas coisas. É, mas é legal, né? Saber essas. Eu ia falar que esse cara aí é um pé rapado. Aham. Então, isso é coisa antiga. São coisas antigas porque na igreja, quando você ia nas igrejas antigas, tinha um ferro. Pode precisar pela internet, que o ferro seria assim, ó. Ele é um ferro. Quando os ricos, os barão vinham com suas carroças. Vinham com suas carroças, então eles entravam na igreja com os pés no então aquilo que vinha. Então não tinha condição de vir pelas ruas, eles tinham os pés sujos, ele passava ali, rapava o pé. Então o ditado, esse é um pé rapado. E geralmente eles atribuem de fato a falar isso, que é o sujeito que não tem nada, que é pobre, resume assim, né? Falar que é o pé rapado. Exatamente, atribui ele. O Brasil tem muita cultura, muita coisa de. O Brasil se o brasileiro. Mas é muito Se contraste. o brasileiro fosse 50%, fala 50%, tá? Se o brasileiro fosse 50% honesto, nós seríamos uma potência mundial 3 vezes maior que os Estados Unidos. Porque se você é engraçado, o contraste e a desigualdade também justifica você perceber te impõe inteligência, até o crime organizado é organizado. Então, tipo assim, de fato impõe ver até onde somos negligentes e utilizamos uma espécie de. Usamos a liberdade com o racismo, igual, por exemplo, a pessoa escancara que rouba, dizendo que tem uma inteligência, mas que vira assim. Aí você pergunta, sujeito, isso é o quê? Tipo assim, até quantas pessoas dão golpe de doença sem estar doente? O que é você utilizar sua responsabilidade racial, mesmo que não é impor diferença racial, mas isso implica numa soberba, num fracasso constantemente miserável, porque o Brasil tem tudo de potência. Tudo, se você for explorar de área de esporte, de atividade física, o conhecimento pedagógico, o avanço da medicina, independente de lá ter as estruturas, e engraçado, né, que tem tantos bonzões lá nos Estados Unidos, ornamentando, tava vendo aquele cara, Ricardo Molina, um que é construtor, um que fica lá nos Estados Unidos e coloca o padrão daquele monte de coisa e dizer que coisa que aqui não tem, até que ponto, por que não tem, né? Que também tem, num lugar que tem a temperatura boa, eles têm desmanches conveniências, o mais pobre não é barato, nem para o governo, nem para eles mesmos. Então, exatamente, se a gente for avaliar, a gente é uma potência, a gente sabe aonde achar tudo e sabe que tem. E o que é mais engraçado, que todos de fora estão aqui dentro. Essa médica brasileira que descobriu a cura, né, ficando em cima de uma cruz, e ela está dando 20 anos aí, o Brasil perdeu a paciente.
porque o governo não quis investir, ela assistia. Aí quer dizer... Os Estados Unidos, outros países vai pegar essa. Eu acho que os Estados Unidos vai pra frente. Daqui a pouco vai descobrir, vai vender, vai ganhar. Então o brasileiro, se você pesquisar, a maioria das coisas que são inventadas, não vou falar 100% não, mas 70% são brasileiros que o Brasil é muito inteligente. O brasileiro, o mal do brasileiro, o mal do Brasil é o brasileiro. Se você parar e pensar, o mal do Brasil... Eles acabam sendo constantemente híbrido, aquela teoria de buscar fora, querem estar fora, e os de fora abrem espaço por vezes. Você vê que muitos lugares tem um monte de problema de resolver em função de nacionalismo deles, só que vira um Brasil de desmanche e repasse. Pode fazer o que for, tem condição de construir muita coisa, mas no final das contas quase ninguém deles querem ficar aqui. E os de fora estão todos aqui. Tem gente que tem lugar que você chega, isso aqui é a China do Brasil, isso daqui é os Estados Unidos do Brasil, tem alemão não sei aonde, tem não sei o que. Só que alguns, a guerra, essas guerras todas aí que fica alarmado, tem uns que não deixam de ter os imperativos de domínio e que muito produzem mesmo. As coisas, por exemplo, vamos falar uma coisa que todo ser humano tinha que ter. Todo humano tinha que ter, que é. Isso não é nada, mas hoje em dia, vamos botar uma coisa aqui. Não tem como, se todo mundo tiver um carro, fosse barato. Imagina se todo mundo tivesse carro. A nosso país não tem estrutura, eles não pensam assim, não, eu vou melhorar a infraestrutura para todo mundo ter carro, para tirar o imposto. Nós faz assim, não. Se você tirar o imposto, vai comprar carro, vai virar um inferno. Você entendeu o que eu quero dizer? É mais fácil eles dificultar para só os que têm condição melhor para ter, porque se todo mundo ter, parece que o Brasil vai perder. Eles pensam assim. Sei lá, um negócio é tenso. O negócio é tenso com muita coisa. Ai, toma café sem ela. Você já tomou café aí, né? Com ela, né? Não. Mas você já conhecia o hotel aqui, né? Não, antes vocês já vieram aqui, não, né? Não. Ah, tá jóia. Tá jóia. Fica à vontade aí. Meu menino tá jogando campeonato aqui no filme. É igual ontem, você viu? Você tava aqui ontem. Ele veio, ele não tá hospedado, então eu não posso vir colocar lá, não, vamos lá, vamos dormir, não é errado. Não, mas... Eu paguei pra ele, né? Aí eu falei, vai só aquele que Não tem problema não. tomar um banho pra tirar. Não tem problema não. Tá jóia? Aqui tem tudo. Vitimismo com a soberba constante, a gravidade. Burocracia, é gravidade democracia, é gravidade ditadura, é gravidade presidencialismo, monarquia, qualquer coisa, porque tem aquela velha questão que virou o que é rasgar os livros e quem somos, ensobrados aterrizados, que impõem, ou que mesmo impõem a limite, por que vão ser isolados e aonde que vão acontecer. Tem aquela velha história, né? Vai lá na Terra Oca, espera-se os ETs e entre humanização máxima, crucificação e ressurreição, não impostar ou não estar muito bem edificado entre responsabilidade, mas a igreja, entre fora da igreja, de não igreja, sai dessa igreja, talvez dessa, mas também não ser nenhuma, seja todo mundo nenhuma, mas eu acredito em ET. Não resolve. Não resolve. Qual é o patamar que de fato, ainda que você acredita ou não acredita, eu boto que é sem parede? Sua casa. Você atravessa e você paga o que para quê de fato, já que faz tempo para filosofar e diz que é igreja de anti-igreja, a quem justifica ateu e religioso. Isso daqui não funciona. O trem tomou uma forma que tem que ser assim, prioritariamente você coloca sua cara no mundo dizendo que você é ativo, que você é passivo. Ou a quem decifre comparar e dizer tem que ser diferente, tem que ser dois, tem que não ser nada. Porque aqui você foi dar bunda, então aqui você não bota a cara, mas você está escondendo, o que você tem para esconder? Num dado momento, só quatro paredes é quatro paredes. Se você quer que não seja quatro paredes, você fala. Você usufrui, porque você está usufruindo dos outros, você tem que ter direito a de que alguém vá lá também e te destitui. O que é por vezes estar pelado? Ele está com as pernas abertas, está botando o filho para fora, sendo, se não for DNA, se não for adotado, mas e se não for? E pela transcendência, como que revelam a grandeza estereótipa da antidoença ou da safadeza que prioriza as irresponsabilidades jogatinosas, que não tem responsabilidade alguma nem com o naturalismo de trânsito, ou que diz que o sujeito fica naturalizado, ou algum direito de passagem que acontece que não se tem controle, a quem justifica achar entre morto-vivo, acidentável e não acidentável, vote em branco, é dia de branco, né? É dia de branco, aí você deixa que ele paga,
Mas nós vamos lá e mete nele, faz ele pagar. Mas você foi lá e meteu nele para quê? Ele paga e paga mal. Ele rouba de onde? Porque se você tem a mesma força e acha que tem uma força superior, você está tendo essa relação com ele, mas foi Deus. Não, 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 não. Beleza. Mas foi Deus e até onde te incomoda e mesmo você não vai tocar e gerar criações que impõem uma perpetualidade proximal e que viram uma fecundação decifrável, né? Não, mas nas quatro paredes, não, nas quatro paredes, essa questão eu sei ir pra guerra, porque lá você quer comer o cozinho daquele a força que já comia, quer dar pra você, não quer dar, você tem que falar o que você quer. Você quer ser o outro, você não quer ser o outro, então você vai lá pra lá e fica de vez, né? É quem justifica que tem essas questões, quando avaliar o que virou complexidade de tradução ou facilidade na prática. Fala, senhorita, tô.